Muito bem, vamos continuar. Agora vamos para o nosso exercício, que é o mais importante, que é a descoberta das verdades iniciais e as lições para a nossa vida. Ele é o mais importante, alguns podem achar que é o mais difícil, mas não é. Por quê? Porque você já tem o necessário. Olha só, nós temos uma limpada no texto, já temos condições de dar uma olhada geral nos personagens do texto. Olha só, ele está falando de. Vamos começar aqui. Ele está falando de Boaz, de um outro resgatador, de umas testemunhas que ele chamou, referente à compra das terras, das posses de um falecido marido de Noemi. Ele conta por que isso tinha que ser feito, como que era o costume, né? E também fala que um dos grandes interesses dele era ficar com Ruth como esposa, porque viu nela uma grande mulher e para ficar com ela tinha que ficar com todas as posses e inclusive cuidar até de Noemi. Eu já tive essa visão geral. Aí agora eu descobri exatamente de quem o texto está falando. O texto está falando de Boaz se encontrando com um rival, um outro resgatador que tinha preferência em relação a ele. O texto está falando que tudo envolvia as terras e as terras e as posses de Ruth, né? Era das duas, mas o personagem aqui é Ruth, então dela. Então, eu já tenho tudo isso em mente, eu já tenho o assunto geral. Agora não tem muita dificuldade para nós fazermos aqui as verdades, certo? Mas como é que eu faço as verdades iniciais? Eu vou vir aqui e vou pegar e vou colar os personagens aqui, certo? Eu tenho quatro, mas eu vou começar com o primeiro, né? O primeiro é Boaz. Eu vou tirar essa numeração, não preciso mais. E vou botar normal. Aqui eu não é mais um ponto e vírgula. Beleza, então quem é o primeiro personagem? Boaz. Boaz. Boaz é o primeiro personagem. É sobre ele que nós vamos falar. Deixa eu ver aqui se eu adianto e já faço aqui os outros. O segundo personagem é como é que esse outro resgatador se comportou aqui nessa história. Nós vamos também descobrir, certo? Fazendo o exercício, né? Nesse caso, vocês só vão receber vocês vão receber um e-book com a história desse outro resgatador, as lições que a gente aprende com ele, porque eu não vou fazer uma aula sobre ele, eu faço sempre uma aula do primeiro, exceto daqui uns dias eu vou começar a análise do livro de Atos, e aí eu vou fazer dos três personagens, porque eu tenho um objetivo aqui. Mas, por enquanto, o livro de Ruth é só o primeiro personagem. Então vamos lá, o terceiro personagem agora. Terceiro personagem. Nesse caso, né, nós vamos fazer do terceiro e do quarto personagem. Só vou tirar isso aqui. Vamos ajustar para normal. E agora eu vou copiar esse. Aqui é cena 4, né? Cena 4. Vou voltar aqui também para já consertar. Cena 4, terceiro personagem. Eu vou copiar esse terceiro personagem, porque como nós vamos fazer de 4, então eu já vou colar aqui o quarto. Vou só já dar o nome aqui, não vou mais precisar aqui de Ruth. O quarto personagem é As Posses. As Posses.
No final das contas, eu desconfio que a gente vai eliminar esse personagem e vamos ficar com o Ruth, tá? Mas como ele tá aqui com 15 aparições, eu vou deixar por enquanto. E aqui, Ruth, eu posso apagar esse, vou mudar isso aqui para quarto personagem e vou colocar isso aqui também no estilo normal. Pronto. Então tem aqui os 4 personagens centrais do texto. Tá aqui o Boaz, que é o nosso personagem primário, é de quem nós vamos descobrir as verdades. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar essa palavra aqui, ó, personagem. Nós vamos trocar todas elas pelo Boaz, né? Vamos fazer isso tudo de uma vez? Só vou copiar isso aqui. E vou fazer isso tudo de uma vez. Como é que a gente faz isso? Olha, eu venho aqui, seleciono. Vou selecionar tudo. E vou escolher substituir. Vou escrever substituir. Eu vou localizar a palavra personagem. E vou substituir por Boaz. Vou localizar o primeiro. Aliás, vou localizar a próxima. Está ali. Substituir. Substituindo. Não. Aí ele perguntou, você quer fazer nos outros também? Eu falei, não. Só quero nesse que eu selecionei. Pronto. Substituir tudo de uma vez. Beleza. Agora vamos para o texto e achar o Boaz aqui no texto, tá? Eu gosto de ter um formato próprio, então eu vou vir aqui, vou colocar em negrito itálico e vou botar um sublinhado. Pronto. Vou copiar esse estilo, um Ctrl Shift C, aí eu copio o estilo. Boaz subiu a porta da cidade. Deixa eu tirar isso aqui para caber tudo. Aumentar um pouquinho de tamanho. Pronto. Boaz subiu a porta da cidade, assentou-se. Quem é que essa palavra se refere a quem? A Boaz. É um pronome que se refere a Boaz. Para não falar assim, Boaz assentou ali, você usa esse pronome. Por quê? Pronome são palavras que substituem os nomes. Então são nomes, são pessoas, referem-se a pessoas. Sentou-se ali, eis que o resgatador, que Boaz, olha o Boaz de novo, havia falado, ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então, Boaz aparece 3 vezes, vamos conferir? 3 vezes. Maravilha. Eu vou pegar isso aqui, vou criar uma nova janela, você nem vai ver. Vou deixar aqui do lado para eu ter uma visão geral do personagem e olhar quantas vezes ele aparece em todo o texto. Deixa eu ver. Um dia eu mostro para vocês como é que eu faço isso. Então, Boaz apareceu 3 vezes, vamos para a verdade, né? Vamos pegar o texto todo, Ctrl C, vou trocar por essa palavrinha e lembra que eu tenho um estilo para isso? Troco de fonte. Pronto, agora eu não preciso que ele seja... Aliás, eu nem preciso dele, né? Já está aqui no início. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, e eis que o resgatador de que ele havia falado, ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui. Ele se virou e se assentou. Verso 1. Vamos ver se isso não se liga ao verso 2. Então Boaz tomou 10 testemunhas dos anciãos da cidade, assentai-vos aqui. Não, eu não vou juntar não. Por enquanto são 2 coisas. Vou pegar aqui, ó. Vou trazer para cá. Eu e você aprendemos que... O que nós aprendemos aqui, afinal de contas? Vou mudar esse estilo.
eu e você aprendemos que Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali. Eis que o resgatador de que ele havia falado ia passando, então lhe disse: Ó, fulano, chega de para aqui. Beleza, isso é o que a verdade disse, né? Eu já posso até dar uma alterada. Eu e você aprendemos que Boaz foi ao lugar certo onde imaginava encontrar quem ele queria para resolver aquilo que o perturbava o coração. Será que é tanto? Perturbava o coração de Boaz? Olha, desde que tudo aconteceu, Boaz se propôs a matar essa questão, a resolver a questão. Então isso está aceso, está vivo no coração dele. Então, de certa forma, sim, isso estava perturbando seu coração e ele precisava resolver. Quando tem algo perturbando o nosso coração, o que a gente tem que fazer? É isso que esse texto está nos mostrando. A gente tem que ir aos lugares certos, a gente tem que fazer o que tem que ser feito para resolver. Então, quando se encontrou com aquele com quem havia de resolver a questão, propôs um momento calmo de conversa. Assentados. Isto nos ensina que, se temos algo a ser resolvido, devemos ir atrás da solução e propormos uma conversa calma e uma conversa tranquila, assentados. Ponto. Eu e você aprendemos que Boaz foi ao lugar onde imaginava encontrar o outro resgatador com quem queria resolver aquilo que perturbava o coração. Quando se encontrou com ele, estou só ajustando, tá? Propôs que se assentassem para uma conversa tranquila. Pronto. Isto nos ensina que se temos algo, isto nos ensina que quando alguém tem algo, vamos mudar, alguém tem algo a ser resolvido,
deve ir atrás da solução. Onde ela pode estar. E lá propor uma conversa tranquila. Uma conversa tranquila. Assentados. Pronto. Acho que aqui ficou bem legal essa nossa primeira lição e verdade. Agora nós vamos para a segunda lição. Então eu já tenho aqui o Boaz, vou procurar ele aqui no texto, ele está aqui. O verso 2 ele aparece só uma vez. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade, de assentai-vos aqui, e eles se assentaram. Disse ao resgatador, aquela parte da terra. Beleza, aqui nós temos um outro princípio. Eu vou copiar o texto, vou substituir por esse, vou fazer aquele joguinho, né? Que é alterar para mostrar que isso aqui é a Bíblia, né? Não, nós não estamos lidando com outra coisa. Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se também. Então, o que nós aprendemos com isso? Vamos pegar o texto, trazer para cá, vou alterar para ficar tudo igual. Eu e você aprendemos que Boaz se preveniu de eventuais problemas, levando convidando testemunhas idôneas para a mesma conversa tranquila, todos assentados. Bom, isto nos ensina que se alguém tem, vou copiar, isto nos ensina que alguém tem algo, isto nos ensina que quando alguém tem algo a ser resolvido, eu vou pegar a mesma coisa aqui, ó, e vou vir aqui, vou copiar até aqui. Isto nos ensina que quando alguém tem algo, isto nos ensina que quando alguém tem algo a ser resolvido, deve se precaver, convidando testemunhas idôneas para participar da conversa tranquila. Pronto, maravilha. Estou aprendendo muito aqui com esse texto e com a Bíblia. A Bíblia é assim, a Bíblia é maravilhosa, não tem nada difícil, nada ruim. Deixa eu ver agora o verso 3. Quantas vezes? Só uma também. Nosso, aqui está nosso irmão. Então, nosso irmão é uma referência tanto a Elimeleque, tanto ao outro resgatador, quanto a Boaz. Então, vou copiar o texto, vou substituir por esse, vou fazer aquele esquema de mostrar que é a Bíblia, né?
Eu mudo de cor para mostrar que é a Bíblia. Disse ao resgatador: Boaz falou, Boaz disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Acho que agora eu vou ler o de baixo. Resolvi, pois, te informar-se. É continuação. Fatal. Não dá para deixar só o primeiro, só que no 4 ele aparece 4 vezes. Então, resolvi, pois, informar-te disso. Compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Aqui é ele. Se queres resgatá-la, resgatá-la. Resgata. Se não, declara amor. Aqui é ele. Para que eu, é ele, o saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Então, Boaz apareceu 2 vezes como eu, 4 vezes, 5 vezes ao todo. Deixa eu ver se diz, porém, Boaz. No dia em que tomares, por enquanto, vamos deixar o 3 e o 4. Vamos alterar aqui, né? Versos 3 e 4. Boaz disse ao resgatador, nosso irmão, eu peguei só um, agora eu tenho que pegar o outro também. Colar aqui. Certo? Fazer a mesma mudança para mostrar que é a Bíblia. Ponto. Apagar isso aqui. Tem para venda. Noemi tomou vomita, tem para venda. Resolvi, pois. Aqui eu mudo, né? Boaz disse ao resgatador que aquela terra que era que foi de Elimeleque, seu parente, seu Elimeleque, seu irmão, Elimeleque, irmão deles, irmão dos dois, né? Noemi, que havia retornado da terra dos Moabitas, a tinha para venda. E que ele resolveu informar a ele disso e dizer-lhe não e dizer-lhe que era dele a responsabilidade de comprar a terra e devia fazê-lo naquele momento e na presença daqueles que estavam sentados ali e dos espectadores do seu povo.
Boaz ainda lhe disse: se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, ele devia declarar isso a ele, pois somente os dois havia que podia fazer. Opa, o que aconteceu aqui? Um pequeno Churchill. Porém, ele tinha prioridade. Então, o outro respondeu: eu a resgatarei. Maravilha, terminamos. O que que nós aprendemos aqui? Vamos puxar e vamos trazer para cá. Vamos ajustar. Eu e você. Acho até que eu vou. Acho até que eu vou botar aqui o. Vou limpar. Tem que diminuir um pouco. Vou vir aqui e vou pegar aquele pedacinho, ó. Beleza. Então, o terceiro. Boaz disse ao resgatador. Boaz foi direto ao ponto, mostrando ao outro que entre eles havia uma questão. Uma questão referente às viúvas e suas posses, que deveria ser compradas por um deles e que o outro tinha preferência por grau maior de parentesco. Ele o conclama a resolver a questão naquele momento e na presença de todos. Ainda lhe disse que ele precisava tomar uma decisão. Se compraria ou não. Ao que obteve a resposta
imediata e sem a resposta imediata. E A compraria. Isto nos ensina que quando alguém tem algo a ser resolvido, deve ir direto ao ponto. Revelando de maneira simples e clara a questão que existe entre ambos. Isto nos ensina que quando alguém deve ir direto ao ponto, revelando de maneira clara, vou deixar só claro, tchau sim, de maneira clara a questão que existe entre ambos e sancionando o outro para que resolva a questão. E deixe e conclamando o outro para que dê uma resposta à questão. Pronto, é o que nós aprendemos, ó. O que Boaz fez aqui vai nos ensinar o seguinte: se alguém tem um caso a ser resolvido, deve ir direto ao ponto, não tem que ficar enrolando. Tem que fazer isso de maneira clara, tem que apresentar o problema de maneira clara e de uma forma que o outro tenha que responder, tenha que dar uma resposta na presença de todo mundo. Maravilha. Vamos para a quarta. Vamos para a quarta questão. Agora o verso 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares de Noemi também, Ruth, a Moabita, viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Não vou juntar. Vou deixar aqui. Vou copiar o verso 5. Vou trocar por esse. Vou fazer aquele, mostrar que isso aqui é a Bíblia. Vou apagar isso. Boaz, porém, alertou o concorrente. Boaz, porém, alertou o concorrente. No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar nome do esposo falecido sobre a herança dele. Verso 5. Maravilha, olha o que eu estou aprendendo aqui, que legal. Vamos vir para cá. Opa, copiei demais. Quero só aqui. Vamos trazer para cá. Ajustar. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. E vamos lá o seguinte. Vamos lá. Aqui tem que pôr a vírgula, né? É a sugestão do Word, eu gosto de seguir. Eu e você aprendemos que Boaz, vou tirar o porém, tá? Boaz alertou o concorrente sobre uma
cláusula do contrato que ele não sabia. Em comprando terra, teria que assumir a viúva. A viúva. Para dar seguimento ao nome do falecido. Uma cláusula. Então, isto nos ensina que quando alguém tem algo a ser resolvido, deve deixar os trunfos e as cláusulas mais quentes para depois da resposta do oponente, caso esta não o satisfaça. Ou seja, use o trunfo se necessário for. Isso aí, muito bem, que legal. É isso aí que eu estou aprendendo aqui, claro. Então, o que o Boaz fez? Chegou para o cara, apresentou a questão e disse: ó, tem um problema entre nós, vamos resolver. Você tem preferência para ficar com as terras do Elimeleque. Noemi voltou e tá aí, precisa de ajuda. Então, você precisa comprar essa terra e resgatar a mulher. O cara pensou: poxa, terra, eu quero, eu quero. Aí, se ele tivesse dito: não, não posso, é eu e você, então compra. Não precisava usar o trunfo. Nem precisava usar. Porque o trunfo também poderia ter causado interesse no rapaz. Né? Ele não conhecia Ruth como Boaz conhecia. Mas e se conhecesse? Poderia ter tido interesse. Então o que o Boaz fez? Não usou o trunfo na hora. O cara disse: não, terra eu quero, eu quero. Aí Boaz falou: só tem um problema. Tem um detalhe aí, tem uma cláusula aí. Você pode comprar as terras, mas você vai ter que se casar com a viúva do Elon, do Malom. Aí ele falou: não, aí eu não posso, porque aí eu vou prejudicar a minha herança. Não dá, então faz tu. Libero para você. Percebe? Que estratégia. Aqui tem estratégia, aqui tem o cara pensou para fazer o negócio. Tudo é pensado, ó. Onde é que esse cara vai passar? Ah, esse cara vai passar na porta da cidade. Provavelmente quinta-feira esse cara vem, eu vou para lá. Quinta-feira o cara foi para a porta da cidade. Mas não foi sozinho, chamou 10 testemunhas. Naquele tempo, 2 já era suficiente. 2 testemunhas, qualquer testemunha. Ele chamou os anciãos da cidade. Chamou os caras que eram totalmente respeitados. Pessoal, vamos comigo, eu preciso resolver uma questão hoje. O pessoal foi com ele. Eram conhecidos, amigos. Foi com ele. Chegou lá na cidade, os curiosos se juntou. Hoje vai ter briga. É briga! Juntou ali o povão. Quando o cara veio passando, ele falou: senta aqui, vamos bater um papo. Então, tudo pensado. Ele pensou: não vou jogar tudo, não vou jogar tudo na cara do cara. Eu não vou assustar ele, eu vou falar da terra, o cara vai gostar, depois eu falo do negócio. Então, é isso que a gente está aprendendo aqui, né? O método de interpretação seletiva é assim, ele vai te fazendo ver as coisas, ele vai te fazendo degustar isso de uma forma maravilhosa. Então vamos para o verso 6. Deixa eu ver aqui no verso 6 quantas vezes aparece. Só que eu preciso fazer um negócio aqui, que lembra que deu um tchortiozinho, fechou? E eu quero abrir uma nova janela aqui para deixar o personagem à mostra aqui, para me saber quantas vezes ele apareceu, né? No verso 6. 6 uma vez. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar,
para que não prejudique a minha. Redime tu. Ó, perdi também esse formato aqui, ó. Copiar ele. Redime tu. Só aparece uma vez. E no 7 aparece: este era outrora o costume em Israel. Quando alguém... Ó, o 7 não aparece, vai explicar a questão do costume, não me interessa. Diz, pois, o resgatador a Boaz. O 8, sim, aparece duas vezes. Então, vamos para o 6 e o 8. Aqui vai dar, então, a sexta, certo? Maravilha. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o texto, vou colar ele aqui, vou fazer a mudança. Então disse o resgatador: Boaz ouviu o resgatador dizer que para ele não dava. Para ele não dava. Pois isso o prejudicaria. Isso o prejudicaria. E que então Boaz podia fazer por ele. Porque ele definitivamente não podia fazer. Não podia fazer. Verso 6. Então vamos copiar aqui, vamos trazer para cá e já vamos aprender aqui com o texto, né? Deixa eu ver que aqui está me dizendo que tem um erro. É assim. Vamos corrigir. Eu e você aprendemos que Boaz ouviu o resgatador dizer que para ele não dava, pois isso o prejudicaria e que então podia fazer por ele, porque ele definitivamente não faria. Eu e você aprendemos que Boaz foi que Boaz recebeu a resposta que queria. A solução agora está nas suas mãos, pois o outro, da sua parte, resolveu. O outro, da sua parte, resolveu. Pronto. Então, isto nos ensina que quando alguém tem algo a ser resolvido e o outro lhe passa a vez, tudo fica mais fácil. E o outro aceita, não vou deixar assim mesmo. E o outro lhe passa a vez, tudo fica mais fácil. A questão está resolvida. Maravilha. É a quinta mesmo? Quinta. Vamos para a sexta então, né? Sexta. Depois disso, o resgatador a Boaz compra tudo, tirou o calçado,
Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois testemunhos de que comprei na mão de Noemi. A questão está resolvida. Disse o resgatador Boaz: compra. Eu acho que eu vou juntar aqui lhe passa a vez, tudo fica mais fácil. Vou apagar a questão está resolvida, porque senão vai ficar ruim aqui. O 8 e o 9. Então Boaz disse aos anciãos: comprei de Noemi, tudo pertencia a Maria, né? E também tomo. Esse. Deixa eu dar uma olhadinha no 7, porque eu tirei ele, porque não cabia. Era costume em Israel, quando o resgate permutas, que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava, tirou o calçado. Pessoal, eu vou devolver o 7 aqui e vou juntar tudo, porque eu não estou gostando da ideia de fazer mais uma lição só com 8. Não tá ficando legal, porque é a continuação. Quando é continuação, o assunto é continuação, tem que juntar, não tem jeito. Então eu vou juntar aqui com 8. Beleza. E aqui, ó, versos, aí eu vou mudar, né? Versos 6 a 8. Aí agora eu tenho que pegar o 7 e o 8, copiar e fazer alguma coisa aqui também. Certo? Mostrar que é Bíblia. Colocar um ponto aqui. Apagar o 8 e apagar o 7. Pronto. Não, definitivamente não podia fazer. Havia naquele tempo um costume em Israel quanto a resgate de permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava a seu parceiro. Assim confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tudo. E tirou o calçado para ele. Então tá. Agora eu vou pegar isso aqui, vou trazer para cá, porque eu tenho que completar, né? Tem que ajustar e vou ajustar. Aliás, tem que trazer para cá, né? Para cá. Antes do isso. Então, suas mãos, pois o outro da sua parte. Resolveu a questão. Resolveu a questão. Vírgula. Inclusive, dando provas com palavras e atos de que, por ele, a questão estava agora com Boaz. Pronto. O cara tirou o calçado, o cara disse para ele: resolve tudo, eu não posso resolver. Beleza, agora sim eu vou no isto. Isto nos ensina que quando alguém tem algo a ser resolvido, deve ser resolvido. E o outro lhe passa a vez, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais. Tá bom, só isso aqui. Tá perfeito. Só isso. Tudo fica mais fácil. Ó, tem uma questão a ser resolvida. O outro passou a vez para mim. O outro me
me outorgou o direito, o outro provou que, ó, resolve, eu quero que você resolva. Então, fica mais fácil. Agora sim, nós vamos para a sexta, né? Sexta lição. E o verso 9. Então, Boaz disse aos anciãos do povo, suas testemunhas, e também esse aqui é junto, não tem como separar. Continuação. Vamos ver o 11. Isso, o 11 é outra coisa. Então, vamos lá. Boaz, vamos ver o 9. Deixa eu ver aqui. No 9 tem uma vez e no 10. No 10 nenhuma. O 10 é só uma continuação. Então vou deixar aqui. Vou colocar aqui, ó. Versos 9 a 10. Vou pegar o texto, né? Vou copiar, substituir por esse, alterar para mostrar que isso aqui é a Bíblia. Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois testemunhos de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque. E também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar nome deste a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os irmãos e da porta da cidade. Diz ele da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Maravilha, maravilha. Vamos aprender? Traz para cá. Vou fazer uma alteração para ficar tudo igual. E vamos lá. Eu e você aprendemos que Boaz conclama as testemunhas e afirma diante deles que comprava as terras e tomava naquele instante a Ruth como esposa para cumprir sua promessa e as leis de Israel. Para cumprir as leis de Israel. Opa! Agora eu vou vir aqui e vou no... Isto nos ensina que quando alguém tem algo a ser resolvido, deve resolver de uma vez por todas e fazer de tudo para cumprir a lei de Deus. Gostei dessa ideia de, né, ele cumpriu a lei de Israel, cumprir a lei de Deus. Eu poderia acrescentar, pessoal, já que a gente já fez isso aí para cima, e eu sei, poderia cumprir as leis, a lei de Deus e sua palavra. Ele tinha dado a palavra para ela. Eu vou fazer de tudo que você está me pedindo. Eu vou fazer de tudo para que isso seja assim. E ele, então, está cumprindo a palavra dele. Mas esse finalzinho nem precisa, tá bom? O negócio é, tem alguma coisa para resolver? Faz o que tem que ser feito para que você resolva. Quando deu para você resolver, resolva. Faça tudo para cumprir a lei de Deus e a sua palavra. É isso. Maravilha. 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 Deixa eu só ajustar aqui. Ajustado. Vamos para a sétima lição.
caminhando para o fim. Sétima lição, verso 11. Vamos ver aqui. O 11 ele aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Todo o povo que estava à porta, os anciãos, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e Elia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Deixa eu ver. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então eu vou apagar isso aqui, vou ligar o 11 e o 12. Assim tomou Boaz a Ruth. O 13 é diferente. Então vamos deixar aqui 11 e 12. Vamos alterar aqui para versos 11 e 12. E vamos pegar o texto, né? Ctrl C, copiar aqui, fazer a mudança para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é Bíblia, tá, pessoal? Não estou inventando nada, estou aprendendo com a Bíblia. Boaz, todo o povo que estava à porta, Boaz ouviu da boca de todos, anciãos e espectadores do povo, que eles eram, sim, testemunhas. Ouviu também a bênção que eles proferiram a seu favor, dizendo: que o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, casa de Israel. Ouviu ainda eles reconhecerem suas ações, dizendo que ele agiu valorosamente em Efrata e se fez afamada em Belém. Ouviu também o desejo deles de que a sua casa
de que a sua casa fosse como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor lhe desse. Daquela jovem. Vamos ver o que a gente aprende? Jogamos para cá, alteramos aqui e vamos lá. Eu e você aprendemos que Boaz ouviu que Boaz foi abençoado por todos. Com o desejo deles de que o Senhor fizesse de Ruth como fez a Raquel e a Lia, pois elas deram origem à casa de Israel. Boaz também teve seus feitos reconhecido por todos. Que lhe disseram que ele agiu com valor e isso lhe traria fama naquela região. Boaz também ouviu Boaz foi abençoado por todos com o desejo de que o Senhor fizesse de Ruth vou juntar isso aqui. Desejo que se fizesse de Ruth como a Raquel e Lia que lhe deram a casa de Israel. Vou botar aqui, ó. E que a sua casa fosse como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor lhe desse. Com Ruth. Agora sim. Boaz também teve seus feitos reconhecidos por todos, que lhe disseram que ele agiu com valor. Que ele agiu valorosamente.
E isso lhe daria fama naquela região. Pronto. Agora eu posso vir aqui e colar aquele finalzinho, né? Deixa eu apagar um pouco aqui. Isto nos ensina que quando alguém tem algo a ser resolvido e resolve de maneira justa e benevolente, ele será abençoado e terá o seu nome reconhecido entre todos. Um resumo, né, do que está na hora de fazer uma exposição disso. A gente pode trabalhar isso de maneira melhor. Mas um resumo do que nós aprendemos é isso. Isso nos ensina. Você tem algo a resolver? Resolva de maneira justa e benevolente. Direito. Se você fizer, você será abençoado. Você terá o louvor das pessoas. Talvez essa seja melhor. Isso nos ensina de maneira justa e benevolente. Ele terá o louvor, ele terá a bênção e o louvor de todos. Pronto, ficou melhor assim. A bênção e o louvor de todos. Maravilha, maravilha. 7ª lição. Vamos para a 8ª. E última, né? 8ª e última. Verso 13. Boaz aparece 3 vezes. Vamos ver? Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe deu. Lhe concebeu. E o Senhor lhe concebeu que concebesse. E ela teve um filho. E o Senhor lhe concebeu que concebesse. Eu acho que está errado aqui, Boaz. O lhe aqui é Ruth, não é Boaz. Então a gente vai diminuir Boaz para 23. Tá, Boaz vai ficar 23. No 13, né? Vou tirar daqui. Ctrl X. E Ruth vai aumentar 1. Certo? Já vou consertar, viu, pessoal? Já vou consertar, porque se eu não consertar, onde está Ruth? Ruth está aqui. Ruth. Vamos ver aqui. Vou botar uma vírgula. Lê. Deixa eu abrir a Bíblia aqui e lá para o 13. Ruth e ela. Então tá, é isso mesmo. Lê. Ruth vai para 13 vezes. As posses 15. Não alterou nada nesse sentido. Só vou alterar aqui em cima. Deixa eu fechar aqui. Já alterar para não ter problema. Aqui eu vou. Não, aqui ainda não. Só vou ver o que está dando errado aqui. Aqui ainda não. Aqui sim. Ruth. Coloca uma vírgula. Coloca aqui. 13. Vamos ver o Boaz. Boaz, eu tiro esse e aqui 23. Ele empatou com o resgatador, mas ele aparece primeiro, então não alterou também a ordem. Vamos alterar só aqui agora. 23, 15, 13. Beleza. Feito isso, a gente pode voltar lá para onde a gente estava de novo. Agora, né, terminando as lições. Que
que é o verso 3. Boaz aparece só 2 vezes. Vou copiar o texto, vou trocar por esse, vou fazer a alteração que mostra que isso aqui é Bíblia. Eu só vou ajustar. Boaz tomou Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela. A gente poderia fez sexo com ela e ela lhe concebeu e o Senhor fez com que ela engravidasse. Então, teve um filho. O que nós aprendemos aqui? Vamos lá? Jogamos para cá? Não é tudo, né? É só aqui. Jogamos para cá. Alteramos aqui. E vamos lá. Eu e você aprendemos que Boaz se casou com Ruth. Consumou o ato com o sexo e Deus a abençoou com uma gravidez e tiveram um filho. Isto nos ensina que quando alguém tem algo a ser resolvido, e resolve de maneira justa e benevolente, seus sonhos podem ser realizados e Deus lhe fará frutificar. Seus sonhos podem ser realizados e Deus lhe fará frutificar. Maravilha. Liçãozinha aqui no 13. Agora a gente vai para a conclusão. Mas isso fica, pessoal, para a nossa próxima aula, tendo em vista que essa aula já tem mais de 1 hora. Mas valeu a pena. Aliás, estou olhando para essa câmera agora. Valeu a pena. A gente aprendeu muita coisa legal aqui, né, nesta cena, né, a cena 4. Agora vamos só à conclusão, tema e ajuste das lições, ou resumo das lições. Ok? A gente se vê daqui a pouco, na continuação. Deus abençoe muito a sua vida.